Você acompanha a partir de agora Parlatório com Adelor Lessa e Maga Estopassoli. Oferecimento Bistec Supermercados. Você vai se surpreender. Ótica Diniz, Rua Santo Antônio 114, Criciúma. E Las Lenhas, Parrídia, Uruguaia. Segunda-feira, dia 1º de julho, já passou da metade do ano e a gente segue a nossa missão por aqui com o nosso parlatório. Nosso convidado de hoje vem contar um pouquinho da história da ASIC, a Associação Empresarial Comercial de Criciúma, que chega aos seus 80 anos, cada vez mais fortalecida. Antes de eu cumprimentar o presidente da associação, deixa eu dar boas-vindas para o meu partner de mesa. Adelor, seja bem-vindo, tudo bem? Sempre bom estar aqui, sempre bom estar aqui. Hoje entrevistando alguém que tem uma história de vida na indústria, começou cedo na indústria do carvão e foi trabalhando e chegou com méritos pela sua história à presidência da Associação Empresarial. Mas ele chegou aqui dizendo, eu vim para entrevistar vocês. Eu vou deixar ele nos entrevistar pouco, né? Não sei. Transfira essa responsabilidade. Fique à vontade, senhor presidente. Nosso convidado de hoje é o presidente da ASIC, o Valcir Zanetti. Presidente, seja bem-vindo. Tudo bem? Lessa e Maga, é um grande prazer estar com vocês. Não, é o que nós normalmente temos falado, né? Normalmente é mais difícil fazer as perguntas do que responder. Então nós estamos aqui para fazer algumas perguntas, mas também dar algumas respostas. Então tá bom, vamos começar falando um pouquinho desses 80 anos. O senhor está presidente da ASIC num momento emblemático, né? Num momento histórico da instituição que são 8 décadas, é bastante coisa. E a ASIC hoje, ela não pode ser excluída de nenhuma conversa de Criciúma, né? Em nenhum âmbito, porque ela está presente em todos os segmentos e participando ativamente. O que fez a ASIC chegar às 8 décadas tão fortalecida? São 80 anos de uma linda história. Quem fez a ASIC, por que ela é grande hoje? Porque muita gente esteve envolvido. Desde 1900 antigamente, ou seja, 1944, foi fundada e aí, através de comerciantes se reuniram e fundaram a Associação Comercial de Criciúma, como era chamada, porque era formada por comerciantes. Na sequência, nós tivemos a inclusão de indústrias, ou seja, algumas indústrias. E aí passou a ser chamada Associação Comercial Industrial. E mais para frente, um pouco ainda, entrou a prestação de serviço. Então passou a ser chamada Associação Empresarial de Criciúma. Então, foi muita gente envolvida, né? Hoje ela está bastante grande, bastante representativa, é considerada uma das maiores de Santa Catarina, a partir da sua construção, a partir das suas instalações, porque realmente as pessoas enfrentaram, ou seja, teve bastante gente envolvida. A nossa região aqui, ela é bastante, os empresários, a sociedade como um todo, eles são muito criativos, eles são empreendedores. Então ela é grande hoje em função de muita gente envolvida, cada um fazendo no seu tempo, e ela é o que é hoje, graças a esse envolvimento de todo esse pessoal e da sociedade como um todo, né? Mas fiquei curioso com essa tua disposição de virar entrevistador. Se fosse isso, como é que tu conduziria? O que tu iria perguntar para a Mag e para o Adelor? Não, é o que nós falamos no início, que é mais difícil fazer pergunta do que resposta, né? Então as perguntas normalmente elas não são fáceis, não. Então nós vamos deixar com vocês mesmos para ficar interagindo. Nós vamos interagir aqui. E o que a gente não puder responder, aí nós vamos perguntar para vocês, né? Porque vocês têm um grande conhecimento, vocês têm um grande envolvimento com a sociedade sul-catarinense e, consequentemente, de Santa Catarina. Então, vocês têm um conhecimento amplo de política, de economia, social, enfim, tem um conhecimento de todas as áreas. Mas, Mag, eu conheço o Valcir do tempo de FUCRE, da ESCA. Depois professor, e sempre desde novo, desde pouca idade, envolvido com a mineração de carvão, trabalhando na CCU, Rio Deserto. Começou com que idade, você? Como é que foi esse teu caminho para o carvão? Nós viemos do interior, ou seja, nós saímos de casa, a gente veio de Pique do Rio Cedro Baixo, Sanga do Engenho, ou seja, aquela região lá, nós viemos de lá. Lá do interior da Forquilinha? Lá do interior da Forquilinha. Então nós viemos para
Forquilinha para estudar. Eu tinha 10 anos. Eu saí de casa com 10 anos. Depois de Forquilinha... Foi estudar com a irmã Norberta? Na irmã Norberta, fera. Mas foi muito bom. Colégio das Freiras, lá nós aproveitamos muito, nós aprendemos muito. E era interno você? Não, eu parava em casa de família. Eu parei no hotel Forquilinha. E eu prestava serviço lá no Hotel Forquilinha para poder pagar a pensão. E depois fui para casa, né? Casa de família. Então ficamos num período... O hotel na época era dos Steiner, não? Era do Moreno. Ah, do seu Moreno. Moreno, né? Então nós ficamos um período em Forquilinha. Depois de Forquilinha nós viemos para Criciúma com 14 anos. 14 anos viemos para Criciúma. E a gente parava em casa de família e prestava serviço. Parei no Hotel Brasil, inclusive. Trabalhava no Hotel Brasil. Hoje não existe mais, faz muito tempo. E nessa época eu trabalhava e estudava? Prestava serviço lá no próprio hotel e estudava. Eu estudava no Joaquim Ramos, eu vim de escola pública. Eu tive na escola pública. Então, eu trabalhava no hotel e para poder pagar a pensão. Depois do hotel, eu criei coragem, eu já tinha 17 anos. Eu fui lá no João Zanetti, era lá na Paulo Marcos, o escritório da Boa Vista. Isso. Carbonífera Boa Vista. Eu fui lá no João Zanetti e pedi emprego. E era parente? É parente distante. Distante. Então eu pedi emprego e ele viu que eu vinha do interior e disse, pô, vou ver o que esse guri aí, esse interiorano aí vai acontecer. E o senhor começou fazendo o que lá? Eu entrei como office boy. Auxiliar de setor pessoal, contabilidade, auxiliar de contabilidade, contador, gerente financeiro e administrador financeiro, e foi por aí. Mas sempre estudando. Eu estudei na Escola Técnica de Comércio, fiz o técnico de contabilidade, e depois da contabilidade nós fomos estudar, eu e mais alguns amigos, um deles que é Renato Gonçalves, hoje falecido, já faz bastante tempo, nós estudamos... O Renatinho foi meu contador. Na época que eu dirigia a Rádio Eldorado, ele foi meu contador, Renatinho. Exatamente, nós estudamos juntos. Nós estudamos em Tubarão, nós íamos daqui, era estrada de chão ainda, nós íamos num carro, nós íamos em 4. Depois passamos aí com a Kombi, ou seja, fizemos a contabilidade, aí fizemos outros cursos e continuando trabalhando na mineração, né? E nós fomos evoluindo, fomos crescendo, passamos a contador, que é o que nós falamos antes, né? Contador, gerente financeiro, administrador e fomos em frente. Perfeito, e aí na Carbonífera, que era Boa Vista, depois CCU, depois Rio Deserto, e tu fez carreira, chegando até ao topo. Sim, aí fomos fazendo carreira ao longo dos anos, mas sempre estudando. Fizemos as ciências contábeis, mas depois fizemos pós-graduação, fizemos vários cursos de pós-graduação, né? Na área de administração, de custos, ou seja, de contabilidade, e etc, etc. Tu falou na FUCRE. Isso, pois é, eu ia perguntar. Nós estivemos lá na FUCRE. Na FUCRE tu foi professor ou tu foi acadêmico também? Lá na FUCRE, não, fomos professor. Tivemos 12 anos como professor, foi o que nós estudamos bastante, aquele período lá foi estudado bastante. Na ESCA? Na ESCA. Então a gente foi professor na ESCA, ou seja, para contabilidade e administração. A gente dava aula para contabilidade e administração. E por outro lado, nós fomos diretor da ESCA durante 4 anos. Que era Ciências Contábeis e Administrativas. E depois tu foi presidente do conselho? Presidente do conselho, sim. Presidente do conselho curador, né? Presidente do conselho curador. Nos envolvemos no passado também, sempre estivemos envolvidos com instituições sociais, recreativas, esportivas. Antes da SIC, o senhor passou por alguma outra instituição, presidente? Lá atrás nós tivemos, lá na Boa Vista tinha um clube recreativo, um clube social, e a gente foi presidente lá também, lá no clube social, e lá tinha o clube esportivo também, tinha o Boa Vista, Esporte Clube Boa Vista, nós sempre tivemos envolvido com o Esporte Clube Boa Vista, um clube que realmente deu muitas alegrias, né? Era bastante bem administrado, então, e outras coisas mais, né? Tivemos envolvido. CSESC, né? O Sindicato dos Mineradores. O senhor gosta de estar na gestão e gosta de estar antenado com os assuntos importantes para a sociedade. A política nunca te atraiu, presidente? Não, a política não, nunca atraiu. Por quê? Porque, nós sempre nos envolvemos com outras áreas, né?
Sempre nos envolvemos com outras áreas. Mas não pensamos... Mas nunca surgiram convites? Nunca te fizeram? Fizeram, né? Não, convite sim, mas nós preferimos outras áreas. Na SIC, evidente que o chegar na SIC é uma espécie de coroamento dessa tua trajetória bonita que tu detalhou agora, né? Desde garoto, na lida, vencendo dificuldades e depois entrando na iniciativa privada na empresa como office boy, na carreira mais simples, e na mesma empresa tu chegou à condição de CEO, de cargo mais importante, função mais importante na empresa. Essa tua dedicação para a associação empresarial, como é que tu encara essa... Porque é uma outra função, tu não está mais na gestão, não é mais executivo, não é de realizar funções de compra e vende e administra, é uma outra função, é de articulação, é de mobilização. Como é que tu encara esse desafio? Nós temos hoje na empresa, inclusive a questão nós estamos ali na SIC já há vários anos, ou seja, no conselho, e depois fomos para a diretoria. Então lá na diretoria nós já tivemos como vice-presidente durante 2 mandatos, ou seja, 2 presidentes. E lá atrás nós não tínhamos condições de assumir ainda, porque nós estávamos muito envolvidos com a empresa. E hoje nós temos 2 guris lá, que um é o João Gabriel, que é filho do Heitor, e tem o Giovanni também, nós temos um filho lá, que é o Eduardo. Então eles estão já há alguns anos, né, lá dentro da empresa, eles têm estudado, eles têm feito cursos, estão se preparando e realmente eles estão ajudando bastante. Então nós estamos, nos últimos anos aí, ficamos um pouco mais liberados. E é isso que nós pensamos. Eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição em favor da sociedade, do coletivo. E quando acabar a missão na SIC, presidente, o que vem? Aí é interessante, né? Aí vamos ver o que vem aí pela frente. Ficou com cara de que tem alguma coisa aí já e... Nós vamos ficar no conselho, né? Da SIC. Nós vamos ficar no conselho da SIC, ou seja, saímos da diretoria, mas vamos ficar no conselho da SIC. Então nós temos condições de contribuir lá no conselho também. Nós entendemos. Nós pensamos o seguinte, que eu acho que o conselho, pelo menos é isso que nós pensamos. O conselho, eu acho que ele pode fazer um pouco mais do que os conselhos fazem. Porque normalmente o que os conselhos fazem? Eles aprovam contas, eles elegem diretoria, eles alteram o estatuto e tal, e etc, etc. Mas eu acho que eles podem se envolver um pouco mais, porque lá no conselho tem uma representatividade muito grande. No caso da SIC, por exemplo, tem muitos empresários ali de muito valor, que têm condições de contribuir muito ainda. Então eu acredito que nós temos condições de ir lá mesmo, lá no conselho, de contribuir bastante. E estamos envolvidos também com a Fiesc, estamos lá na Fiesc também, fazendo parte do conselho. Temos uma reunião mensal. Nós gostamos muito da Fiesc porque tem um envolvimento a nível estadual, federal. Então, nessas reuniões mensais, nós nos encontramos. É uma reunião bastante grande, da diretoria, dos conselhos, etc. E é importante porque nós recebemos lá, nós nos encontramos com todos os empresários, eu não digo todos os empresários, mas uma grande parte do empresariado de Santa Catarina, que eles são muito fortes, eles são muito criativos. As empresas de Santa Catarina, a grande maioria são empresas familiares, e esses familiares estão lá na Fiesc. Então isso também nós consideramos muito importante. A gente sempre está aprendendo. Ainda voltando na sua trajetória, o senhor hoje tem participação acionária na empresa, né? Temos Temos uma pequena participação. Perfeito. Nos últimos anos nós entramos lá como office boy, fomos evoluindo tecnicamente, e nos últimos anos, né, já faz um bocado de tempo, nós temos também uma participação. Quer dizer, o grande acionista lá é o Heitor, né? O seu João Zanetti, que era o grande acionista, junto com o seu Gabriel, e eles foram e ficou o Heitor, que é o conhecido Nico, né? O Nico, que é filho do Gabriel. O Nico é filho do seu João. Filho do seu João. Filho do seu João. Perfeito. E o Nico tem o Giovanni e o João Gabriel. Perfeito. Então o grande acionista é o Heitor. É o Heitor com os filhos. Perfeito. E nós estamos juntos lá, que nós somos emitidos também. O senhor não está mais na gestão, né? Não, nós estamos lá diariamente. Tu está lá? Quantas horas tem o teu dia, presidente? Quantas horas tem o teu dia? Não. Em termos de empresa, nós passamos lá de manhã.
junto com os guri lá, nós falamos em guri, mas já não são mais muito guri, não. Chama então, guri, considerando o tempo de vida com o tempo de vida deles, né? A minha idade com a deles, né? É isso. Os quilômetros rodados que nós temos em relação aos quilômetros que eles têm. É por isso, mas eles já não são mais guri, não. Eles já estão desempenhando bem. Que marca o senhor vai deixar na sua gestão à frente da ASIC? Uma das coisas que nós consideramos importante, um dos eixos que nós temos trabalhado é a educação. A educação básica, é o ensino profissionalizante, e nós estamos batendo muito na educação básica e no ensino profissionalizante. Para explicar para quem está nos ouvindo, como é que funciona? Como é que é essa atuação na prática? Como é que a ASIC entra nessa pauta? A educação básica, uma das coisas que nós realmente temos falado nos últimos tempos é a união entre as forças, é a união entre a iniciativa privada, a administração pública, a academia, ou seja, as escolas, é todo mundo junto. Se todo mundo está trabalhando junto, o que acontecia no passado? Os empresários, e era de modo geral mesmo, a própria sociedade dizia o seguinte: educação, saúde e segurança pública é problema do governo. Nos últimos tempos, nós temos pensado e agido diferente. Ou seja, isso aí é problema de todos nós. Então, nós temos que nos envolver com a educação, com a saúde, com a segurança. Nós temos que todos nos envolver. Então, o que está acontecendo nos últimos tempos? Qual é o papel da ASIC? É influenciar, é motivar, é provocar. Esse é o papel da ASIC. Então, o que nós temos feito na área da educação básica, por exemplo? Nós temos parceria com a administração pública municipal, com as escolas municipais, e estamos frequentando escolas, e as escolas estão vindo nas empresas. Inclusive, a semana passada, nós tivemos na escola aqui, próximo do Santo Antônio, nós tivemos na escola, a empresa teve na escola. Então, foi quem? Os dois guri, recursos humanos e a comunicação. Nós fomos lá conversar com o pessoal da 7ª série. O ano passado, não foi o outro ano, nós tivemos essa parceria, nós fomos fazer esses encontros com os 9º anos, sobre empreendedorismo. E esse ano nós estamos fazendo com o 7º ano. Nós gostamos tanto lá do 9º ano que nós pedimos para continuar fazendo esse trabalho relacionado ao empreendedorismo. Essa troca de ideia, de conhecimento. Tivemos lá, com essa 7ª série, é uma gurizada muito esperta. Eles são muito ligeiros. Nos surpreenderam, realmente nos surpreenderam. Eu acho que nós vamos longe, tá? Nessa parceria aí, nesse entendimento, nesse envolvimento. Eles estão muito satisfeitos, ou seja, os alunos, os professores, os diretores, e nós mais ainda, ou seja, as empresas. Ensino profissionalizante, não acontecia. Nos últimos tempos é que está acontecendo, ou seja, nós temos que conhecer as escolas. Nós temos aqui boas escolas aqui na região. Então, as empresas têm que conhecer essas escolas, e as escolas têm que sair e vir para as empresas. Então, essa troca de conhecimento e de experiência, isso aí está acontecendo e está sendo muito legal. Aí o empresário diz o seguinte: está faltando profissionais. Vamos nas escolas. Vamos ver o que eles têm e o que nós necessitamos. E vamos sugerir, vamos dar ideias, vamos trocar ideias. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo na área da educação. E na área da saúde nós temos nos envolvido também. Nós somos referência. Aqui a região sul é referência, participamos do conselho lá do Hospital São José, então nós temos participado muito relacionado à saúde, para que continue referência e cada vez melhor. Segurança pública da mesma forma, infraestrutura e por aí afora. Bom, Ciro, eu acompanho a ASIC desde o tempo comecei a trabalhar aqui no jornalismo, eu lembro da ASIC do tempo do Zé Antônio Bonjolo, presidente da SIC, depois veio o seu James Anato, Beto Barata, o Alvinho, o Álvaro Arnes, o Edilando, e aí mais recente, o César Smelevski, o Fontana antes, e veio o Moacir, bem-vindo, né? Bem-vindo tudo isso. É fácil identificar um período em que a SIC tinha uma atividade mais representativa, e depois ela passou a ter uma função mais forte de articulação, de representação da cidade e efetivamente representando o setor produtivo, para não apenas
ouvir, mas para dar alinhamento, para dar o norte, para cá, para lá. Um papel importantíssimo que a SIC cumpre é a campanha do voto regional, campanha forte que nós estamos sempre matriculados, né, nessa campanha, porque entendemos ser importante para fortalecer a representação política da cidade. Mas o senhor não acha que a SIC em determinado momento poderia, até pela importância que ela assumiu, pela força que ela mostrou ter, chamar mais os deputados, os eleitos, né? Os prefeitos e vereadores são aqui, mas chamar mais os deputados, distribuir tarefa, ser mais efetiva com eles, não deixar tão soltos depois de eleitos? Estamos em pleno acordo. Isso aí eu acho que é uma falta, realmente nós consideramos que foi uma falta. Isso aí tem que acontecer. Inclusive, quando eles assumiram, quando eles foram eleitos, aliás, quando eles estavam na campanha. Quando eles estavam na campanha, tem aquele documento famoso que a SIC sempre faz, né? Com as principais pautas da região. Quando eles estavam na campanha, nós elaboramos, como sempre, os pleitos e apresentamos a eles. Só que depois não houve, entendemos, realmente concordamos, que não houve a continuidade sobre cobrança. Amanhã nós vamos apresentar novamente um documento amplo. Aos deputados estaduais, federais? Amanhã estaduais, é sobre deputados estaduais. Uhum. Então nós vamos apresentar... Lá na sessão da Assembleia. Isso. Nós vamos apresentar um documento amplo, vamos ter a palavra também, e aí vamos abordar todos esses assuntos que nós estamos falando aqui: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e aí nós vamos falar de porto, aeroporto, rodovias e etc. Nós vamos apresentar temas específicos. Tudo isso. O Anel Viário de Criciúma, o Anel Viário, continua uma novela, parece em Sapo Enterrado ali, e outras obras que estão aí trancadas, travadas. Então, tudo isso nós vamos apresentar. Mas realmente nós concordamos, nós deveríamos ser mais efetivos no que diz respeito a cobranças. Porque o detalhe é o seguinte... Eu ouvi uma vez de um deputado, presidente, se me permite, ouvi uma vez de um deputado que, assim que deveria, antes da eleição, define as pautas, todos vão assinar embaixo. Depois, todos os candidatos. Depois de eleitos, chama os eleitos, essas foram as pautas aprovadas, são as pautas da região, da cidade, da região. Ok. Então, quem cuida do quê? O Valcir vai cuidar dessas duas aqui, a Maga vai cuidar daquelas duas ali, o outro vai tratar dessas três aqui, o outro distribui as tarefas, parece simples, mas distribui as tarefas e aí, a cada um mês ou a cada 2 meses, reúne de novo. Como é que estão as tuas tartarugas? Caminharam, não caminharam? Como é que estão? Em tese, um deputado que me sugeriu isso na época, né, que disse que deveria assim ser. O que o senhor acha disso? Essa sugestão é importante, realmente nós temos que levar em consideração. Eu acho que é bem por aí que vai funcionar, deve funcionar. Essa história do voto pela região, né? Voto regional, isso aí deu resultado. Isso aí realmente deu resultado, porque hoje nós temos 8 representantes. Uma outra região tem tantos deputados, e a nossa não é a mais populosa. Exatamente, então nós temos uma representatividade, entendemos perfeitamente, concordamos com isso. Poderíamos ser mais efetivos na relação à cobrança, ao acompanhamento das necessidades daqui da nossa região. Invertendo agora, presidente, porque eu percebo, sempre acompanho pré-campanhas, né? Seja nos pleitos municipais ou federais. E a gente percebe que os candidatos, então, né, durante as suas campanhas, vão até a SIC para dizer, falar suas bandeiras, enfim, para buscar apoio de alguma forma, porque é natural que todos façam isso. Eles voltam lá depois de eleitos? Alguns voltam. Inclusive agora, nós temos a eleição municipal, né? E temos recebido muitos candidatos, principalmente a vereador, mas também a prefeito, né? Candidatos ou pré-candidatos a prefeito realmente têm nos visitado. E, inclusive, estamos preparando os pleitos. Ninguém vai sair de lá sem a listinha, né, presidente? Estamos preparando os pleitos a serem distribuídos, ou seja, a serem entregues no início de agosto, né? Assim que se definirem derem encaminhamentos às candidaturas, nós vamos entregar os pleitos. E aí nós vamos ter que, consequentemente, fazer o acompanhamento. E uma das coisas que nós consideramos importantíssimo, quer dizer, eleito um prefeito, ele tem que acompanhar, porque não sei se vai entrar nas perguntas, questão de empresas aqui instaladas. Ou outras empresas que poderiam aqui ser instaladas. Isso. Mas a partir das empresas instaladas,
administração pública, o prefeito ou os administradores públicos, eles têm que estar muito atentos. Tem que estar muito atento a essas empresas instaladas, tem que ouvir os empresários, tem que ouvir a sociedade, né? A representação da sociedade. Então, realmente, nós vamos procurar dirigir ou cobrar ou acompanhar nessa direção. Nesse momento que vivemos, e por tudo que vocês discutem na SIC, lá está a representação, repito sempre, do setor produtivo, lá vocês têm pequenos, médios e grandes empresários. Então, lá no ambiente da SIC, o entendimento é de que, para o próximo mandato, o que deve ser prioridade. O que vocês entendem que é necessário que se discuta, que se mexa hoje na cidade, que se trate hoje na cidade? Nós estamos discutindo, tá? Nós estamos elaborando e dentro de alguns dias nós devemos ter concluído isso. A diretoria, nós estamos envolvendo a diretoria, o FORCRI, o CDL, então são assuntos que estão em discussão, mas aquilo que nós consideramos, que nós estamos defendendo como eixo número 1 lá na SIC, a educação, por exemplo. A educação é prioritária. Por onde que dá para começar a melhorar a educação, presidente? Por onde? Fazendo no o quê? tocante à prefeitura, no tocante ao executivo municipal. Que é o ensino básico. Isso mesmo. A prefeitura é o ensino básico. Isso. Então tem que ter motivação, tem que ter orientação, tem que ter treinamento dos professores, e realmente discutir um programa. Nós não somos da área da educação, mas discutir com quem entende de educação, né? Nós temos que evoluir. Nós não podemos falar muita coisa aqui, o que fazer na educação, porque nós não somos da área da educação. Mas algumas sugestões, alguns palpites nós podemos dar, né? Quer dar o palpite agora? Não, gostaríamos de... Nós temos que discutir. E o que o senhor pensa que hoje é prioritário na cidade? Porque se fala em vários pontos. Um que é necessário, por exemplo, tratar de um novo anel viário, que é necessário discutir a infraestrutura da cidade, que a cidade caminha para o estrangulamento da sua área central. Tem gente que defende essa tese, então é preciso revisar tudo isso, reavaliar tudo isso. Tem gente que defende que é preciso rever o plano diretor da cidade. Isso a gente olhando para frente, né? Não apenas para o hoje, para tapar o buraco, fazer iluminação aqui, não. Num processo maior. Como é que o senhor vê a cidade para frente? Vamos falar o seguinte, ao invés de cidade, nós vamos falar de região. Ok. Porque cidade é importante. Alguém diz o seguinte: a cidade nós sempre temos que... Alguns, né? Alguns. Nós temos que ser bairrista. Mas nós pensamos o seguinte: nós temos que trabalhar pela região sul de Santa Catarina. Então, vocês imaginam o seguinte: a BR-101 ela foi duplicada e demorou muito para ser duplicada. Tivemos um grande prejuízo aqui na região sul. Incalculável. A via rápida, imagino se nós não tivéssemos a via rápida, que caos que nós estaríamos vivendo aqui. A BR-101, pior ainda, né? A barragem do Rio São Bento, se não tivesse a barragem do São Bento, nós estaríamos sem água. Então, nós temos uma série de rodovias aqui na região que elas têm que acontecer. É a 108, é a 445, é a 402, é a 435, é a 108 lá que faz paralelo lá ao Morro dos Cavalos. Então, nós temos que trabalhar em termos regional. Sobre empresas, a permanência de empresas aqui. Mas vamos trabalhar em cima de Criciúma. Tudo bem, eu acho que cada prefeito, cada administração pública vai trabalhar para a sua cidade. Mas tem que ter um entendimento também entre os prefeitos daqui da região sul para dizer o seguinte: se for lá para a tua cidade, é ok. Agora, nós não podemos permitir que as empresas daqui ou outras empresas vão para outros estados. Nós temos que ter um trabalho de fixação de permanência das empresas aqui e outras vindo também. Aeroporto de Jaguaruna. Aeroporto de Umis Freitas já houve um encaminhamento bastante importante e está atendendo pelo menos as necessidades que estava previsto, né? O SAER vai para lá também, já tem um plano para ir para lá, que consideramos de suma importância, o SAER indo para lá. O aeroporto de Jaguaruna está para ir para licitação, ou seja,
uma parceria pública-privada, onde o governo vai participar em torno de 70 milhões, vai participar com uns 50. Isso deve acontecer até outubro, que é necessário uma reconstrução daquela construção lá que foi mal feita. Nossa Senhora. O alargamento da pista também e outras coisas mais. Então isso tem que acontecer. O Porto de Imbituba também atende toda a região. Ele tem condições de ser um grande porto, mas não é. Desde que eu era guri já ouvia isso, que podia ser um grande porto, e ele tem condições de ser um grande porto. Já estão fazendo grandes investimentos, já tem rotas internacionais, então está partido para isso. Presidente, quem caminha, né, quem dirige, olhando muito no retrovisor, bate no poste, né? Então, mas sempre é bom ficar olhando para trás para a gente não errar de novo. Esse aeroporto regional em Jaguaruna, como ele foi feito, foi um equívoco? O que foi investido lá, se investisse um terço ou metade aqui no Dionísio Freitas, teria tudo resolvido? Nós teríamos um aeroporto realmente regional? Nós entendemos, poderíamos ter, mas o detalhe é que nós entendemos que na época foi discutido que aqui não seria regional, né? Aqui seria local, seria de Criciúma, que na verdade é Forquilinha. Então, é isso que na época... Que conversinha ruim. Não, mas não é... Mas de Jaguaruna ele não é local? Por que em Forquilinha ele seria local e Jaguaruna não é local? Não, mas porque aqui tinha problema na pista, mas lá tem problema na pista. Aqui tinha uma estrutura. Lá chove mais dentro do que fora, ou até pouco tempo chover mais dentro do que fora. Lá não tem esteira, aqui tem esteira. Lá você tem que subir escada... com a mala na mão. Com a mala nas costas, aí bota na esteira, depois desce a escada com a mala nas costas. Então, lá mal concebido. Então, lá até hoje não é um aeroporto regional. Aqui já tinha o aeroporto funcionando, operando bem. Se investisse um terço, um pouco mais do que foi investido lá, aqui ele já estava regional prontinho. O senhor não concorda com isso? Não foi um equívoco na época, presidente? Eu acho que teve alguns egos, né? As pessoas não pensam, as pessoas pensam diferente, né? E pelo que a gente observou na época, tinha muito isso de o regional tinha que ser fora daqui, porque lá também tem as condições de tempo, né? É outro fato negativo, mas hoje ele existe. Enquanto ele existe, nós assumimos um compromisso junto como ele existe, mal construído, volto a dizer. Se desmanchar os dois, dá para fazer um, né? Vamos fazer um no Rincão ali, no meio do caminho. Puf, fazer um ali no Rincão. Pronto. Não, mas eu não vou falar muito isso, senão daqui a pouco vão pegar e vão fazer. Não, mas na época se falou em algum aqui próximo. Eu acho que era no Rincão mesmo, né? Tinha uma área ali perto. Tinha uma área ali no Rincão. Vem aí o aeroporto do Rincão. Não, porque aqui tinha problema de neblina, que não. Lá também tem. Lá tem. Entendeu? Então. Não, tem. O que o tempo passando, nada melhor como um dia atrás do outro e anos atrás, o que justificou mudar daqui para lá? E aí teve que ser feito um investimento grande para construção do acesso, pavimentação do acesso, desapropriar uma área inteira enorme, fazer uma pista, que no fim uma pista ficou menor do que deveria ter sido, fazer a estação de passageiro, lá foi vendido isso, seria o maior terminal de carga do sul do Brasil. Que terminal de carga? Até hoje não tem. Então, lá ficou um aeroporto menor do que tínhamos aqui em Forquilinha. Ponto. E outro dia, inclusive, nos chamaram a atenção questão de terminal de cargas. Pessoal, não falem em terminal de cargas, porque isso é uma coisa complicada. Então, mas nós estamos falando, né? Estamos falando no terminal de cargas, nós estamos falando na reconstrução, estamos falando no alargamento da pista, no terminal de carga e por aí afora. Então, hoje as associações estão defendendo as melhorias lá no aeroporto regional de Jaguaruna. Mas lá ele será privatizado? Privatizado. Ok. O senhor discorreu sobre muitos assuntos e de diversas épocas aqui, né? O senhor viu muitas Criciúmas nesse período todo, porque, afinal de contas, tem uma vasta trajetória. Eu queria te ouvir sobre as Criciúmas que o senhor já viu. As Criciúmas que... a evolução do tempo. Uma pergunta um pouco difícil, né? Um pouco longa. Então, no passado, o que aconteceu no passado? No passado nós tivemos aqui a mineração. A mineração de carvão, ela tem mais de 100 anos. E a partir da mineração de carvão surgiram os armazéns.
ou seja, o comércio para atender os trabalhadores no carvão. Depois do carvão, aí veio a cerâmica. Então, na época, a única indústria que tinha era o carvão. Foi a primeira indústria. Depois do carvão... Foi o carvão que fez o Criciúma explodir, né? Aí, exatamente. E veio a cerâmica. Da cerâmica, quer dizer, começou a vir comércio, prestação de serviço e etc. Depois vieram outras indústrias, né? Têxtil. Têxtil, calçado, metal mecânico, enfim, químico, plástico, enfim. Hoje nós temos uma diversificação bastante grande da economia aqui da região sul, né? E, por exemplo, colégio, se nós analisar os colégios, a grande maioria dos colégios, eles têm mais de 60 anos. Então, o Carvão tem mais de 100 anos, os colégios têm mais de 60 anos, o bairro da Juventude tem 75, a SATIC tem 65, Abadeus, e a grande maioria, o Colégio São Bento, Michel, Marista, e os colégios estaduais também. Os colégios estaduais também têm mais de 60 anos. Lapagesse, eu acho que está próximo de 100, né? É isso. Está próximo de 100. Então foram muitas pessoas que passaram por isso tudo e por exemplo, nós tivemos a cerâmica que mudou, ou seja, empresas familiares, né? A grande maioria empresas familiares, quase que praticamente a totalidade de empresas familiares. Inclusive nos últimos anos houve mudança de mãos, né? Principalmente a cerâmica. A entrada de grupos de fora, né? A chegada de grupos de fora. A entrada de grupo de fora. Para comandar essas empresas que são naturais daqui, digamos assim, né? De famílias daqui. Aí veio muita gente de fora, principalmente do Rio Grande do Sul, os gaúchos vieram muito para cá, e eles tinham uma cultura um pouco diferente, ou seja, era mais entendido que lá eles eram mais evoluídos, nos ajudaram também, e outras regiões, né? E outras regiões vieram para cá, mas muito empreendedores, realmente foram muito empreendedores. Agora nós já estamos com alguns cuidados, ou seja, nós temos algumas preocupações agora, nos últimos tempos, principalmente com a cerâmica, com plástico, nós estamos tendo algumas preocupações, nós estamos fazendo alguns acompanhamentos aí, porque tem algumas dificuldades. Nós falamos aqui no Lapagesse, né? O Lapagesse vai fazer agora em agosto 92 anos. 92 anos. Eu acho que deve ser a marca, a instituição mais antiga de Criciúma. O Lapagesse deve ser o Lapagesse, o Hospital São José, e a SIC deve estar entre as mais idosas, mais longevas. E aí nós tivemos a SIC, que a SIC também cresceu bastante, né? Nós consideramos que está bastante grande em função de todo esse trabalho que foi feito. Sociedade Recreativa Mampituba, 100 anos. 100 anos. Um dos maiores clubes do Brasil. É isso mesmo. Referência do Brasil. Criciúma Esporte Clube. Pô, Criciúma Esporte Clube hoje está na mídia nacional, internacional. Inclusive, já ouvimos de algumas pessoas dizer o seguinte: agora é o momento de vender Criciúma. Agora é o momento de vender Criciúma, vender a região. Divulgar Criciúma, vender Criciúma com pautas positivas, né? Vender Criciúma com pautas positivas. Agora é o momento. Nós estamos no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E ontem eu estava vendo, só para colaborar aqui com o assunto do Criciúma Esporte Clube, estava vendo a cobertura dos gols do Fantástico, né, no finzinho de domingo, e assim, ó, de todos os estádios, de todos os jogos que tiveram ontem, enfim, mais bonito. Era o mais bonito. Sempre cheio, né? Maior espetáculo sempre que cheio, tinha. A torcida é uma loucura, né? Lindo, um negócio espetacular. Eu trouxe aqui na semana passada, a menina, toca sax na torcida, ela tem 16 anos, ela toca sax na torcida organizada ali na guerrilha, toca sax todo jogo, e é uma festa que eles fazem, e ela adora futebol, ela tinha 15 quando começou a ir pro estado tocar sax. Então, isso mexe com a cidade inteira fica de olho naquilo ali, fica ligado naquilo ali, fica ligado no Criciúma. Mas eu quero aproveitar esse momento mágico. O Criciúma, ele tem o Criciúma Esporte Clube, né, ele tem uma capacidade única de juntar todo mundo, né, de fazer transbordar uma energia impressionante. Mas eu quero aproveitar esse momento que a gente vive, e essa sua frase,
é o momento de vender Criciúma, vender positivamente a cidade. É muito difícil de atrair empresas novas, o presidente, para cá, indústrias novas. O senhor não acha que tinha que ter um trabalho mais articulado para buscar empresas novas, manter as que existem, apoiar as que existem, evidente, mas atrair empresas novas, indústrias novas, marcas novas para cá? É isso que nós temos que fazer, um trabalho conjunto, ou seja, nós temos que ter um planejamento estratégico. Transição energética justa. O que é a transição energética justa? Nós temos que demonstrar o carvão, ou seja, a energia carvão tem que demonstrar que as emissões vão diminuir, e então tem que dar essa demonstração, tem que dar essa prova, e com base na lei estadual e na lei federal, nós vamos até 2040 para dar essa prova de que realmente vai acontecer. Caso contrário, vai ter problema. Carvão vai ter problema. A energia carvão vai ter problema. Por outro lado, está se discutindo, inclusive o governador teve aqui outro dia, se lançou o plano de transição energética justa, ou seja, a execução. Fazer um planejamento. Em outras palavras, o que seria isso? Seria um planejamento estratégico, para a região. Ou seja, se o carvão continuar, continua o carvão e mais outras atividades, com base no planejamento estratégico. Se o carvão não continuar, continuariam as outras atividades com base no planejamento estratégico. Então, é isso que está sendo feito. Inclusive, um dos tópicos que nós consideramos importante, nós estamos falando, é o turismo. Nós estamos falando muito no turismo integrado. Tem que ter um plano de turismo integrado aqui para a região sul. Porque os municípios, eles estão tratando de turismo. Cada município, vários municípios aqui estão tratando de turismo, mas isolado. Então nós temos que fazer uma integração, porque nós entendemos que isso aí é uma importante indústria. Isso aí vai dar muito resultado. Nós temos todas as condições, né? De fazer turismo aqui na região sul de Santa Catarina. Mas temos todos os ingredientes, todos os equipamentos estão aí disponíveis, só juntar os pontos. Exatamente. O senhor está falando da transição energética justa, fizemos recentemente um programa lá na Unesc. É sempre bom estar lá na Unesc. A Unesc é o nosso laboratório, né, de ideias e teses. E aí fiz boa parte do programa tratando dessa questão da transição energética justa e a contribuição da Unesc para isso. A SATIC também estuda muito isso, tem seus laboratórios, mas o que ficou evidente nas entrevistas que eu fiz lá e com quem nós falamos lá da Unesc sobre isso é quantos produtos, quantos caminhos, quantas possibilidades são levantadas a partir do carvão. Hoje, ou seja, o carvão hoje não é só para queimar, para fazer energia na Jorge Lacerda, para gerar energia na usina Jorge Lacerda, Capivari de Baixo. Hoje tem outras tantas possibilidades, produtos que podem ser encaminhados para o mercado através do carvão. Como é que o senhor está acompanhando isso? Porque é também a sua origem, o senhor entende muito bem disso de carvão, e o senhor foi um dos estimuladores, tanto no CESESC, quanto na SATIC, quanto na Unesc, disso. Pesquisa em torno do carvão. Nós tivemos uma parceria através de uma empresa que nós participamos, as empresas carboníferas participam, que é a Maracajá. Nós tivemos uma parceria com a Unesc e foi feito um estudo do aproveitamento do rejeito para cimento, pozolana. Isso. Então, isso foi aprovado, o estudo foi aprovado. Não houve, ainda está pendente de evolução com relação às cimenteiras, mas não tá, esse assunto não está descartado, não. Por outro lado, nós temos dito e repetido, o carvão que sai da mina, ele é aproveitado, ou seja, o que vai destinado à termoeletricidade, é um pouco mais de 1/3. Ou seja, praticamente 2/3 é considerado rejeito. Então, esse rejeito é que nós temos que ter aproveitamento. E é isso, esses são os estudos que estão sendo desenvolvidos. E falou na Unesc, esse planejamento estratégico que vai acontecer, vai ter o envolvimento da SATIC, vai ter o envolvimento da Unesc, porque a Unesc, ela foi contratada pela ANREC e pela AMESC, e ela fez um diagnóstico da região, né, das potencialidades, tanto a ANREC quanto a da AMESC, ela fez esses estudos. Então ela tem esses estudos vão contribuir para o planejamento estratégico. Então nós acreditamos que realmente nos próximos anos aí, nós temos que ter
Temos que ter. E aí nós vamos procurar, dentro desse planejamento, sobre as empresas existentes e as empresas que podem vir para cá também, né? Claro. Dá para eleger essa como a principal pauta da SIC de agora em diante, presidente, para os próximos anos? Ah, sem dúvida. Nós vamos acompanhar. É a principal bandeira da instituição. E quando nós falamos em conselho lá, que o conselho pode fazer outras coisas, nós vamos nos envolver principalmente nessa pauta. O que vocês imaginam para o futuro, presidente? Não só de imaginar no sentido de desejar para o futuro, no que desejam para o futuro, mas aonde que a SIC pretende chegar e como se estabelecer, continuar, né, nesse caminho de fortalecimento de uma instituição sólida que participa das decisões, que ajuda na construção das principais pautas da região? Como é que vocês olham para isso? Nós temos acompanhado as grandes empresas, né? Nós temos participado das grandes empresas, nos envolvido com as grandes empresas, conforme já citamos, e temos nos envolvido também com os pequenos empresários, com as pequenas empresas. Inclusive, nós fizemos reuniões mensais para levar o que a SIC tem condições de oferecer e também ouvi-los, saber das suas demandas, das suas necessidades e também das suas sugestões. Então, nós entendemos, e uma das coisas que tem que funcionar bem é negócios. Nós somos lá em mais de 2.000 associados. Imagina o seguinte, nós tendo uma plataforma que trata de negócios, ou seja, aproxima todos esses 2.000 associados. Nós queremos um eletricista, entra ali e vai encontrar o eletricista lá nos associados. Ou seja, os treinamentos e cursos, treinamentos e etc., e essas plataformas todas, ou seja, nós queremos ajudar a desenvolver principalmente o micro e pequeno empresário. Porque a grande maioria dos empresários são micro e pequeno. Isso. E os grandes, eles foram pequenos. É difícil saber aquele que foi grande, que nasceu grande. Todos eles eles eram pequenos. Começaram de alguma forma, né? Começaram de alguma forma. Inclusive, a grande maioria começou do zero. Aí, outro dia, falando com um empresário daqui da região, que hoje é um grande empresário, ele disse o seguinte: eu comecei com 100 negativo. Não começou do zero, começou de menos ele 1, começou menos com 100. 100 negativo. Então, o grande foco é o pequeno empresário, que nós pretendemos ajudar a se desenvolver para que ele seja médio, para que ele seja grande. Então, esse é o grande trabalho. Desses 2.000, a grande maioria são os pequenos empresários. Então, é nessa direção que nós estamos procurando trabalhar. Inclusive, uma das coisas que tem nos surpreendido, quer dizer, não é surpreendido, mas com grande satisfação, é o seguinte: essas reuniões que nós temos feito, esses encontros, esses pequenos empresários, 50% são mulheres. São mulheres empreendedoras. Então, isso nos deixa alegre, porque as mulheres... E é o seguinte, quando as mulheres se envolvem, sai de baixo. Presidente, o senhor tem conversado com o governador Jorginho, com o governo, sobre a extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão? Nós temos conversado sobre não só a Via Rápida, mas todas essas vias que nós temos aqui no Sul. Nós estamos tratando de 10 rodovias. Então nós entendemos... A Via Rápida é uma delas. É uma delas. Nós entendemos que essas rodovias, elas vão ter que sair. Essas 10 rodovias de Florianópolis para baixo. De Florianópolis até Passo de Torres, nós temos 10 rodovias que nós estamos tratando. Elas todas nós entendemos que deva sair. Ou seja, imagina a 101 que nós já falamos, né? Essas rodovias, se não saírem, o que vai acontecer no futuro? E lógico, algumas a curto prazo, outras médio e outras a longo prazo. Essa a prolongamento da Via Rápida, pelo projeto, ele ficou um valor alto, pois é, segundo o governo. Então, há necessidade, inclusive nós estamos marcando uma conversa lá com o secretário de infraestrutura, para nós ir lá e tratar de algumas rodovias, e principalmente essa. A readequação. Então vamos readequar. Isso. Vamos readequar e vamos ver o que acontece. Mas ela é importantíssima. Ela é importantíssima não só para o pessoal, é para todo o pessoal aqui da região. Não, queria um novo norte, um novo veio de desenvolvimento, né? Exatamente. Nessa região.
O projeto feito, quando se fala na extensão da Via Rápida, se imagina uma reta, né? Até o Balneário Rincão. O projeto que foi feito, ele prevê um viaduto, depois outro viaduto, ele passa por lá de cá, depois passa por lá de lá, e vem. Ficou muito complexo, por isso muito caro. O ideal seria um projeto mais simples, né? Certo, é bem por aí mesmo. É por isso que há necessidade de uma readequação. Eu acho que tem solução. Tem solução diferente aí. Então, além da locomoção, além do trânsito, isso aí vai contribuir muito com a implantação de indústrias. Isso. De indústrias ali na região. E o aspecto do turismo também, né? Eu estive no sábado na inauguração da rodovia dos Trilhos, em Sara, que é um novo caminho de Sara para BR-101. E se é de Sara, é de Criciúma, é da região. Do centro de Sara, você pega a rodovia dos Trilhos, vai sair direto lá perto da fazenda dos Guglielmi. Então, para quem vai para o norte do estado, vira uma alternativa para muitos, dependendo de onde você vai sair, vira a alternativa mais interessante, mais até que a Via Rápida. E vai sair lá na frente. Então, esses caminhos, além de facilitar a chegada na BR-101, tudo isso vai fazer com que novas indústrias sejam instaladas. Ali, por exemplo, na rodovia dos Trilhos, criou-se um novo espaço para a consolidação de um polo industrial. Porque as margens de uma rodovia, no lado da BR-101, devidamente pavimentado, cria-se um novo eixo de desenvolvimento, que pode também ser a Via Rápida e outras tantas essas que o senhor está falando, que a SIC está falando. Ok, é bem por aí mesmo. Presidente, vamos falar um pouquinho agora com os empresários, microempresários, enfim, que ainda não são associados à SIC. Como é que faz para se associar? Qual é o caminho? Por onde começa? Primeiro tem que ouvir o parlatório, né? Aí vai ouvir o parlatório, dizer, olha, eu ouvi no parlatório, tá? Não, entrar em contato, um grande prazer para nós, né? Entrar em contato com a SIC. Nós temos muita coisa lá para oferecer, muita coisa. Tipo o quê? Nós temos cursos, cartões, ou seja, muitos cursos, treinamentos, cartões, enfim, e também o apoio, né, no desenvolvimento do micro e pequeno empresário. Porque qual é a conclusão que nós chegamos sobre o micro e pequeno empresário? A grande maioria, eles prestam um bom serviço, eles sabem prestar serviço, eles produzem um bom produto, a grande maioria, mas eles têm dificuldade de gestão. Então esse é o trabalho que nós estamos procurando fazer, de ajudá-los na gestão financeira, na gestão de vendas, na gestão de, enfim, bastante voltado para a gestão. Então aquele que não é associado, procure a SIC, será um grande prazer recebê-lo lá e vamos trocar ideias, vamos trocar conhecimento, vamos ver quais são as suas necessidades, as suas dificuldades e vamos trabalhar juntos. No sentido do desenvolvimento desse micro e pequeno empresário e, consequentemente, contribuindo com o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Duas perguntas para o Valcir Zanetti, presidente da SIC. Primeiro, o senhor era para ter sido presidente 2 mandatos atrás. Não foi, porque não era o momento. Agora, presidente, a sua expectativa, está atendendo a expectativa? O bicho é maior que o esperado? Segundo, o Valcir vai fazer um segundo mandato como os presidentes anteriores, últimos? Começar pela segunda. Tá. Segundo mandato é o seguinte, pelo estatuto, antes, o que acontecia? Era 2 mais 2. 2 anos mais, com possibilidade de mais 2 anos. Houve uma alteração do estatuto e são 3 anos. Então, mudou. Não é 2 mais 2, que poderia ser 4. É 3 sem reeleição. É 3 sem reeleição. Sem possibilidade de reeleição? Sem possibilidade de reeleição. Não pode nem que o presidente queira? Não. Ok. Pelo estatuto, sim. E a segunda? A segunda, está a expectativa, entre a expectativa e o fazer, cumprir o mandato, o bicho é maior do que o esperado? Os eventos são muitos, né? O envolvimento é bastante grande, é muito maior do que a gente imaginava, o envolvimento. Mas estamos achando muito interessante, ou seja, nós estamos contribuindo, pensamos, né? Pelo menos estamos fazendo força que estamos contribuindo com o desenvolvimento das empresas, do ser humano, do profissional, e é nessa direção que nós estamos trabalhando. Então a gente fica satisfeito, a gente não pode dizer satisfeito, né, porque sempre tem coisa para fazer, sempre tem mais, nós temos que evoluir cada vez mais, né, mas estamos muito contentes
com o trabalho que está sendo realizado, mas quando nós falamos trabalho realizado, é do coletivo para o coletivo, né? Porque nós temos lá uma boa diretoria, essa diretoria nós dividimos em eixos, então a saúde, a educação, segurança, enfim, cada grupo trabalha em função de cada um desses eixos. Então nós temos uma diretoria, nós temos um grupo executivo muito bom, liderado pela Julita. A Deise é craque na comunicação, tem feito acontecer, porque as ações elas têm que ir acontecendo, mas também tem que ser divulgada. Tem que ser divulgada. Então a Deise, a Valéria, enfim, o grupo é muito bom. Nós temos as ideias, nós discutimos, etc. E aí levamos para o grupo. E o grupo executa com muita capacidade. Inclusive, 80 anos, estamos fazendo 80 anos esse ano. 18/6 foi o primeiro encontro, onde nós tivemos a Camerata de Venezia, e aí tivemos um coquetel, e etc. Até o final do ano nós vamos ter uma série de eventos para comemorar esses 80 anos, com palestras, com homenagens. Nós temos que homenagear os ex-presidentes, os diretores, empresários, funcionários, e etc. Ou seja, colaboradores, né? Então, até o final do ano nós vamos ter uma série de eventos aí para comemorar esses 80 anos muito bem vividos. Para fechar, presidente, o senhor é um homem de sucesso, né? Por toda a sua trajetória. Qual é o segredo do sucesso? É gostar do que faz. É se envolver com o que faz. Está emocionado? É realmente trabalhar do coletivo. A gente procura, nós temos chamado a atenção, inclusive, não usar o eu, é o nós. Então isso é um grupo. Isso é um grupo, é todo mundo ajudando e é trabalhar feliz. Nós temos dito isso e repetido na empresa, e lá na SIC também, é trabalhar feliz. E se alguém está tendo algum problema, procure a psicóloga lá, etc., que nós vamos ajudar a resolver. Mas é trabalhar feliz. Muito bem, fechamos, Adelor, nosso parlatório com o presidente emocionado. Bela história de vida que ele tem, né? Bela história de vida. Verdade. E por isso sucesso. Por isso um vencedor. Presidente Valcir Zanetti, muito obrigada por ter vindo, para a gente ter conseguido um espaço na tua agenda, que é concorrida, viu? Estava tentando essa entrevista faz um tempo já. Obrigada por ter vindo. É uma alegria poder te receber aqui no parlatório e Deixa eu te fazer um um adendo aqui, ó. Deixa eu te fazer um adendo aqui, o seguinte, o Valcir, ele sempre foi muito discreto. Nunca foi de arroubos, né? Nunca foi, sempre foi muito discreto. Mas uma carreira vencedora. Ele começou como office boy, chegou ao ponto a função mais importante, mais alta na empresa e sócio da empresa. E tem toda essa atividade comunitária. Ele escorreu aqui um pouco disso. Sindicato do Carvão, Unesc, Conselho da Unesc, aqui, SATIC e Associação Empresarial e tal. Então ele tem uma história muito interessante, sempre muito envolvida. Mas discrição sempre foi a palavra que para melhor definir o Valcir. Discrição. Hoje ele está à frente da principal entidade, por isso está aparecendo mais. Por isso está se envolvendo mais, está se expondo mais. Mas pela função, não por vaidade, não. Ele sempre foi muito discreto, discrição. Foi um prazer estar contigo aqui, Valcir. Eu agradeço muito vocês, hein? Foi um grande prazer mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado por estar com vocês. Presidente prefeito da SIC, Valcir Zanetti, foi o nosso convidado deste parlatório, que foi espetacular. Obrigada, viu, Adelor? Mais um. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Muito obrigado, Valcir. Foi um prazer estar contigo aqui. Sucesso e energia, bom trabalho. Voltamos amanhã bem cedinho no programa Adelor Lessa. Um beijo para todo mundo. Tchau.